Olá, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, a hora que você estiver assistindo a essa aula, tá? Hoje tivemos que adiantar a aula um pouco mais cedo, porque eu estarei de plantão hoje à noite. Então, vamos lá, continuando. Ontem nós entramos um pouquinho nessa aula de negação. Eu mostrei para vocês ontem como é que faz a negação do e, ok? Do E. Então, se está aqui, ó, A, E, B, como é que eu nego isso? Eu nego o conectivo E com o conectivo OU. E, nego o primeiro e nego o segundo, olha lá, ó. Não A ou não B, ok? Então, eu neguei. Como é que se nega o conectivo OU? Se nega da seguinte forma, tá? Falando em negação. Então, se eu tenho aqui A ou B, como é que eu nego isso? Ó, não A e não B. Não A e não B, ok? Então, se nega dessa forma. E aí nós temos aqui, ó, o conectivo ou, já já a gente vai ver como é que é a negação dele. O conectivo se então e o se somente se, beleza? Então, quais que mais caem em concurso? Os que mais caem em concurso é esse, é esse conectivo e, o ou e o se, então. São esses três que são os que mais caem, ok? Beleza. E nós vimos a negação, né? Como é que eu nego A? Como é que eu nego A? Eu nego A com o não A, tá? E só que a gente chama as proposições de P, né? Como é que eu nego P? Eu nego P com o P. Olha lá, com o P, dessa forma. Então, caminhando aqui, ó, aqui tem uma tabelinha da negação. Olha que coisa mais linda. Aqui, ó. A negação do A e B. Como é que eu nego A e B? Olha lá, ó, trocando o E pelo OU, trocando o E pelo OU e negando o primeiro e o segundo. Olha lá, ó, não A e não B. Filha, pega água, papai. Mas tu tá mexendo no meu celular, menino? Como é que eu nego o OU? O OU, eu nego o OU trocando o OU pelo E, olha lá, ó. E negando o primeiro, olha lá, não A e não B. Dessa forma, tá? É desse jeito. E pronto, pronto. Agora, como é que eu nego o conectivo ou? Olha lá, como é que eu nego o ou? Eu posso negar dessa forma, o se somente se, ou eu posso negar dessa forma, não há ou B, ou então dessa outra forma. Eu posso negar de três formas. Então nós vamos ganhar um tempinho aqui, ó, explicando a disjunção ou. Tá vendo? Eu coloquei em amarelo aqui, que é para você ver, ó. Como é que eu nego o ou P ou Q? Eu nego ele dessa forma. P somente se Q. Ou então eu posso negar dessa outra forma aqui ou dessa forma. Tá. Eu vou fazer, eu vou escrever aqui, ó, uma proposição. Vou usar o nome de Maria, tá? Esquente não, Maria. Não fica brava comigo, não. Vamos lá. Maria. Opa, vou fazer assim, ó. Ou Maria vai à praia, ou vai ao café. Vai ao café. Tá aí, ó, proposição. Aí ele vai pedir para mim, ele vai falar negue. Negue essa proposição. Como é que eu nego isso? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é que o conectivo. Qual é o conectivo aí? O conectivo é o ou, é o ou, tá? Então eu tenho aqui, ó, a primeira proposição, Maria vai à praia, e a segunda proposição, vai ao café. E eu tenho o conectivo ou. Por que eu sei que é o ou? Porque ele repete duas vezes, olha lá, ó. Ele repete aqui e ele repete aqui. E eu sei
Perdão, eu coloquei o se somente se. É o ou. O conectivo o ou. E eu sei que o conectivo ou, ele é exclusivo. Ou um é falso e o outro é verdadeiro, aí ele dá verdade. Ou um é verdadeiro e o outro tem que dar falso. Aí ele é verdade, tá? Se ambos forem verdadeiro ou ambos forem falso, ele tem que dar falso. Beleza. Só que aqui ele quer a negação. Como é que eu posso negar isso? Eu posso negar isso da seguinte forma. Olha a primeira negação aqui, ó. Primeira negação. Vai lá, vou mostrar para você, ó. Maria, Maria vai à praia, à praia, se somente se for ao café, ao café. Eu nego dessa forma. Então o que que eu fiz aqui, ó? Olha a negação aqui, ó. P se somente se que. Olha lá, ó, eu neguei ela. Tá negada, igual isso, igual aparece ali, ó. Igual aparece aqui. Tá vendo, ó? Como é que eu nego esse aqui é de negação? Como é que eu nego P ou P ou que? Eu nego com se somente se. Só que tem mais uma forma de negar. Tem essa outra forma. Professor, como é que eu vou saber qual forma, como é que eu vou negar na hora? Ora, você vai ter que usar as três. Aqui você encontrar é a certa. Como é que eu posso negar novamente? Eu posso negar também dessa forma, tá? Ou, ou Maria não vai à praia, ou vai, ou vai, né? Perdão, ou vai tomar café. Olha lá. Neguei. Neguei. Então, olha, eu vou fazer aqui os conectivos. A proposição. Proposição um, não P ou que. O que que eu fiz aqui? Eu neguei a primeira, mantive o conectivo e mantive a segunda. Então, você pode negar dessa forma também. Você nega a primeira proposição, mantém o conectivo ou e mantém a segunda proposição. Como é que eu posso negar? Eu posso negar também dessa forma aqui, ó. Outra forma que eu posso negar. Ou Maria, Maria vai à praia ou não vai tomar café. Café. O que que eu fiz aqui? O que que eu fiz aqui? Eu só inverti. Na segunda proposição, eu neguei a primeira proposição. Na terceira, eu vou manter a proposição Maria vai à praia, vou manter o conectivo e vou negar a segunda lá, ó, negar a segunda proposição. Então ficou assim, ó, P ou P, não, ou P ou não que. Pronto. Então o ou tem essas três formas de negar. Na, na resolução da questão, você vai ter que procurar uma dessas três. Uma dessas três vai ter que estar certa, tá? Então, nós vamos fazer bastante questões aí para a gente tentar amenizar essa situação. E eu tenho também aqui, ó, a negação do. A negação. Tá bom. Aí, aí eu tenho aqui, ó, a regra do mané. Ou eu tenho aqui o se somente se. Eu tenho aqui o se somente se. Como é que se nega? O se somente se não, como é que se nega?
o, o se, então, esse aqui, com a flechinha para o lado direito. A, então B. Como é que eu nego? Eu nego com a regra do mané. Sempre assim? É sempre assim? Não, tá? Mas por hora nós vamos aprender esse aí, tá? Por hora nós vamos aprender esse aí. Por hora nós vamos aprender esse aqui, tá? A regra do mané. O que que significa o mané? Olha só, o mané aqui, ó. Como é que eu vou negar essa proposição? Se A, então B. Eu vou manter a primeira, tá? Mantive a primeira. Vou trocar o conectivo se então pelo e vou negar a segunda proposição. Olha lá, ó. Dessa forma aqui, ó. Tá vendo? A, E, não B. A, E, não B. A regra do mané. Aqui, ó. Mané. Mantém a primeira. Negue, olha lá, ó. O N, você já pode ver que é o chapeuzinho. E negue a segunda. E negue a segunda mané. Mantém a primeira proposição, troca o sinal e negue a segunda. Regra do mané, tá? Se aplica a outras formas de negação aí também, tá, pessoal? Porque nós vamos ver os casos, próxima aula, que tem mais duas formas de negar isso, que dá o seu nome de equivalência. Equivalência nessas proposições, tá? Que dá-se o nome de equivalência. Mas por hora, vamos assim. Então vamos brincar com as questões? Vamos lá? Vamos brincar aqui, ó. A primeira questão que vai entrar na brincadeira é essa aqui da Quatrix. Vamos botar ela na brincadeira. Vamos colocar ela na brincadeira aí, tá? Então fica assim: a negação de Pégaso é majestoso e magnífico. Então vamos lá. Ó, Pégaso é majestoso e magnífico. Aí ele diz que a negação é a mesma coisa que Pégaso não é majestoso e nem magnífico. Então vamos lá. Olha o conectivo aqui. O conectivo aqui é o re e aqui também é o e. Lembra do e, nem, não, só, mas também é a mesma coisa. Segue a mesma regra. Então vamos lá. Pégaso é majestoso. Eu vou chamar de P. E o conectivo E aqui, ó, o conectivo e magnífico eu vou chamar de Q. Então, seguindo a regra, põe para carregar, não deixa ela mexer não. Seguindo a regra, como é que eu sei quando o E é positivo, é verdadeiro? Para o E ser verdadeiro, o P tem que ser verdade e o Q tem que ser verdade, não é? Aí ele vai dar verdade. Beleza, a gente sabe disso. E aqui eu tenho o conectivo NEM. O conectivo NEM é o E também, tá? Como é que eu nego o E? Você lembra? Eu nego o E com o ou. Então a negação desse aqui ficaria assim, ó: não P ou não Q. Ficaria dessa forma aqui, ó, a negação: não P ou não Q. Ficaria nesse status aí, tá? Que você está enxergando na sua frente, ok? Deixa eu te falar mais uma coisa. Como é que eu transformaria essa daqui, ó, negando ela? Como é que essa frase ela ficaria? Ela ficaria assim, ó: Pégaso, Pégaso, não, não é majestoso ou não é magnífico. Aí dessa forma estaria correto. Por isso que essa questão aqui da quadrix, ela está errada. Esse item está errado. Pessoal, é de extrema importância de que você entenda isso aí, de que você entenda isso aí, tá? Tem outra forma de se resolver isso, montando a tabela verdade. Você quer montar a tabela verdade?
Você quer montar a tabela verdade? Dá um trabalho. Você vai perder aí 20 minutos para resolver uma questão. Ou você aprende dessa forma, ou você aprende assim. Tem que aprender, tá? Tem que tentar. Assista esse vídeo, pega essa questão aqui, ó, copia e joga no YouTube. Se o cara estiver ensinando lá por tabela verdade, caia fora. Procure atalho. Vou explicar por que procure atalho. Sabe para que vai servir raciocínio lógico na sua vida depois que você passar no concurso? Para nada. Absolutamente nada. Só para encher o saco. Então, decore esse trem assim mesmo. Ah, não, professor, eu quero saber a etimologia do porquê, assim, ó, na faculdade a gente apanha para aprender esse trem, porque é lá do início, o cara vem, como que surgiu isso? Eu lá tenho interesse em saber. Você quer passar no concurso, não quer? Então, pronto. Eu quero que você passe também. Eu não quero que você aprenda raciocínio lógico, seja um expert em raciocínio lógico. Eu quero que você passe no concurso. Agora, se você quiser ficar expert em raciocínio lógico, aí é uma coisa sua, tá? Vamos brincar novamente aqui com a quadrix. A quadrix fala o seguinte: com relação à estrutura lógica, julga um item, esse item aqui, ó. A negação de a fênix é mortal, se, somente se renasce das cinzas, e ou a fênix é imortal, ou renasce das cinzas. Bom, ele colocou isso lá, tá? E ele está perguntando: a negação do se somente se é o ou. Sim, a negação do se somente se é o ou. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. A negação do se somente se. Ah, eu não coloquei aqui, né? Olha, pessoal. Faltou a negação do se somente se, tá? Beleza, mas nós vamos fazer ela aqui agora, ok? Olha, se eu tenho aqui, ó, e se somente se que, como é que eu nego isso? Como é que eu nego isso? Eu nego assim, ó. P ou que. Eu nego dessa forma, tá? Do mesmo jeito que eu posso negar o ou com o se somente se, eu nego o se somente se com o ou. Então essa questão está certa, mas vamos lá, vamos conversar sobre ela. Olha só, a negação de, de a fênix é imortal. Se somente se renasce das cinzas. Então lá, ó, a fênix é imortal. Vou chamar de P. Ou então vou chamar de A, igual ele está chamando lá embaixo, tá? Vou chamar de A. A primeira proposição vou chamar de A. E então tem o conectivo aqui, ó. Se somente se renasce das cinzas. É a segunda proposição. Aí ele vem e diz o seguinte: ele está dizendo que a negação dessa primeira é igualzinha à segunda aí, ó. Ou, ou Fênix é imortal, ou renasce das cinzas. Vamos lá? Olha a primeira proposição aqui, ó. B, o ou é assim. Oh, gente, eu fiz errado aqui, ó. Aqui é A, é A. Então aqui também é A. Primeira proposição é A e a segunda é B. É assim que se nega, tá? Então tá certinho aí, ó, da quadrix. Você vai negar o se somente se com o ou, tá? Olha lá. A fênix é imortal. Se somente se renasce das cinzas. Nego isso. Ou a fênix é imortal ou renasce das cinzas. Agora deixa eu mostrar para você o porquê. Lembra que a gente falou que o se somente se ele só é verdade se o primeiro for verdadeiro e o segundo for verdadeiro? Aí é verdade? Ou então, se o primeiro for falso e o segundo for falso, aí ele é verdade? E o ou, como é que é o ou? O ou, ele só vai ser verdade se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Aí ele é falso, aí ele é verdade. Ou o primeiro for falso e o segundo for verdadeiro. Aí ele é verdadeiro.
Olha, é uma contradizendo a outra, tá? Não é contradição, mas é uma negando a outra. Então, o se somente se, ele nega o ou, porque o se somente se diz, olha, para ser verdade, ambos têm que ser verdadeiro ou ambos têm que ser falso. E o ou diz o seguinte, negativo, para ser verdade, um tem que ser verdadeiro, o outro tem que ser falso, ou pelo menos um tem que ser verdadeiro, ou pelo menos um tem que ser falso. Então é uma negando a outra. Por isso que o ou nega o se somente se. Beleza, pessoal? Beleza. Podemos ir? Podemos. Deixa eu dar uma olhada aqui se a. Professor, Opa, pode falar. a tela tá travada. Tá travada? Já sei. Eu vou tirar o arquivo da tela e vou colocar novamente. Aí ele destrava, tá? Sim. Vê para mim se destravou, por favor. Vê se a tela vai Agora mexer. destravou. Tá mexendo. Destravou. Ah, beleza. Se travar de novo, me fala, porque aqui na minha região parece que vai chover. Aí formou nuvem, meu amigo, a internet nossa aqui, acho que em todo o país, né? Ela não gosta de chuva. Beleza. Então nós vimos, eu esqueci de pôr aqui, ó. Vou colocar aqui manualmente, tá? Como é que faz a negação do se somente se? Eu não coloquei aqui. Esqueci de fazer a negação do se somente se. Vou construir a tabelinha aqui, ó. Do se somente se. Não era aqui. É aqui. Como é que se faz a negação do se somente se? Olha lá. O se somente se. A, A e B. A e B. Aqui, como é que eu nego isso? Eu vou negar com o ou, tá? Então a negação dele vai ser assim, ó. Oh, mas eu quero pôr o B primeiro, mas que saco. Que coisa. Olha lá. Ó. Aí eu neguei. Está negado, tá? Por que que uma é negação da outra? Porque o se somente se diz que para ser verdade ou tudo falso. E o ou diz não, ou um ou outro. Então uma está negando a outra, entendeu? Uma nega a outra, uma nega a outra. Beleza, vocês acabaram de ver todos os casos de negação. Vocês viram o e, o ou, o se, então, e o se somente se. Não existe mais outros casos de negação. Só esses. Professor, só esses, só esses. E não é difícil, não é facílimo. Então, bora. Bora essa daqui da FGV. A FGV tem aquela cara de ser uma banca difícil, né? Vamos ver se é difícil mesmo. A FGV provavelmente será a sua banca, porque é a que foi contratada pela PM, para a PM. O Estado contratou para fazer o concurso da PM. Pode ser a mesma, continue com o contrato, né? Estenda aí e ela participe do concurso da saúde, da Polícia Penal, Polícia Civil, do quadro geral. Vamos ver se ela pega pesado? Vamos. Olha lá. Ó. Considere a afirmação a seguir. Eu fiz dieta e não emagreci. Qual o conectivo? O conectivo é o e. O conectivo é essa menina aqui, ó, ou essa mulher, ou esse homem, ou esse menino, ou esse homem. Emagreci. A negação lógica dessa afirmação. Pessoal, fala para mim, por favor. Como é que eu nego isso aqui? Como é que eu nego isso aqui? Bom, olha uma técnica para você resolver rápido. Você sabe que eu vou negar isso aqui trocando o conectivo, né? O conectivo aqui é o E, eu vou trocar ele pelo OU, não vou? Então, olha para as alternativas. Aonde tiver conectivo diferente, você já arrisca. Aqui tem um conectivo E, tá fora. Aqui tem um conectivo E, tá fora. Aqui tem um conectivo E também, ó, tá fora. Só ficou letra D e a letra B.
Então, essas vão se resolver. Então, como é que eu nego isso? Como é que eu nego isso? Olha lá, ó. Eu vou negar a primeira. Eu, eu não, não fiz dieta ou não emagreci. Pronto, é isso aí. Eu não fiz dieta ou não emagreci. E aí, qual que é? Letra B ou ou letra D? Letra B está dizendo o seguinte: eu não fiz dieta ou emagreci. Não, eu tenho que negar as duas. Faltou o não aqui, ó. Então pronto. A letra B não pode ser e a letra D. Eu não fiz dieta ou não emagreci. Pronto. Olha só. Questão da FGV. Você conseguiu, acabou de resolver a questão. É fácil ou difícil? É mole demais. Fácil, fácil, fácil. Bora para a próxima Professor, aqui. Opa, pois não. só que lá tá falando, eu fiz dieta e não emagreci. Então Oh, seria, gente. eu não fiz dieta Nossa. ou emagreci. Eu não sei o Aí que seria tá, letra B. não sei o que tá acontecendo. Eu tô lendo e não tô vendo. Tá errado aqui, ó. A gente fez essa daqui, né? Então, assim, ó. Eu vou negar a primeira, eu não fiz dieta. Ou aqui, ó. Como é que eu nego o não? Tirando ele. É só eu tirar ele daqui, ó. Pronto. Eu não fiz dieta ou emagreci. Então, qual é a alternativa agora? Agora sim é a alternativa B, tá? Eu não fiz dieta ou emagreci. Muito bem. O professor não está prestando atenção, mas vocês estão prestando atenção. Eu poderia até falar, eu fiz para testar vocês. Mentira, não fiz isso não, tá? Foi porque errei mesmo. Excelente, tá? Raciocínio lógico tem que ter, é, tem que prestar atenção. Beleza, letra B. B de bravo, 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 bravo. Obrigado aí. Agora a quadrix aqui, ó. A negação da proposição. Enzo. Parece que todo mundo quer pôr o nome do filho de Enzo, né, hoje. É Enzo, Lorenzo. Tem até um meme com esses nomes. Então vamos lá. A negação da proposição. Se Enzo é gigante, então Valentina é vigorosa. Então pronto. Qual o conectivo? O então. Como é que eu nego? Como é que eu nego o então? A regra diz o seguinte, que eu vou negar o então com a regra do mané. Mané, tá? Mané. Mantém a primeira e o conectivo é o e, troca o conectivo então pelo e nega a segunda. Como é que ficaria? Eu vou copiar ela aqui para eu não errar, tá? Ó, vou dar um Ctrl C e vou trazer ela para cá. Ó. Ctrl V. Agora eu vou negar. Se eu vou tirar o sim então, vou trocar o sim então pelo e. Olha lá, ó. E. Então eu vou tirar esse sim então daqui. Vai ficar Enzo é gigante, mantém a primeira e nega a segunda. E Valentina não é vigorosa. Pronto. Essa é a negação que provavelmente vai estar na tua prova. Aí você vai procurar. Vamos procurar ela. Onde começa com se eu estou procurando essa daqui, ó, onde começa com se eu já posso tirar. Ó, essa não e essa não. Sobrou letra C, e letra D e letra E. Então vamos lá. Enzo não, olha, ele negou a primeira. Eu quero que ele negue a segunda, então essa já era. Letra D, Enzo é gigante. Ou, pronto, o conectivo não é o conectivo é o E. Já era. Sobrou essa daqui. Enzo é gigante e Valentina não é vigorosa. Pronto, olha lá, ó. Pronto. Pronto. Tem outras formas, pessoal. Tem mais duas formas de se negar o sim, então. Só que é quando ele chamar esse negócio aí de equivalência. Quando ele chamar de equivalência, aí eu tenho mais duas formas, tá?
Professor, qual é a diferença de negação e equivalência? É a mesma coisa? É a mesma coisa. Só que aqui, para o concurso, a gente tem que tentar separar, ok? Mas, quando ele falar negação do sim, então, é a regra do mané. Mantém a primeira proposição aqui, ó. Você vai manter a primeira proposição, porque ela vai estar assim, ó. Você vai manter a primeira proposição, P, vai trocar o conectivo e vai negar a segunda proposição. Olha lá, ó. Aí você acabou de negar essa daqui, tá? Você acabou de negar o se então. O se então se nega dessa forma. Mané. Mantém a primeira, o conectivo é o e nega a segunda. Tem uma outra que você pode negar ela, que é a regra do Neymar. Nega a primeira, aí o conectivo é o ou e mantém a segunda. Mas vamos deixar na regra do Mané. Pessoal, a regra é a do Mané, o restante é a exceção, tá? Vamos aqui mais uma. Vamos ver se a gente encontra alguma cascadura aqui. Ó. FGV. Considere a sentença. Seu chapéu é branco, então o sapato é bicolar. Bicolor, né? Quase que saiu bipolar. É bicolor. A negação lógica dessa sentença. Olha, temos a sentença muito fácil aqui, ó. Fácil demais. Como é que eu nego? Como é que eu nego o sim, então? A regra do mané. Man, ó, mané. Olha lá, ó. Mané. Mantém a primeira, o conectivo é o e nego a segunda. Regra do mané. Então eu vou negar ela aqui, ó. Vou negar essa proposição todinha aqui. Igual a regra que a gente desenhou ali, ó. Eu vou manter a primeira, o chapéu é branco e, e o sapato não, não é bicolor. Pronto. Tá negado, tá negado. Professor, e se eu não encontrar nenhuma igual a essa? É porque não é a regra do Mané. Aí eu vou ter que procurar outra, tá? Mas eu não quero entrar nisso agora. Espero achar ela aí. Espero achar essa sentença aqui, essa proposição composta aí embaixo. Vamos lá, vamos à letra A. A letra A começa com si. Eu não quero, porque o conectivo é o então. Eu quero o conectivo e. A letra B também, ó. E eu quero o conectivo e. A letra C também, eu quero o conectivo e. E a letra D? A letra D é o conectivo ou, e eu não quero. Eu quero o conectivo e. Então vamos lá, ó. O chapéu é branco e o sapato não é bicolor. Pronto, já achei ela. O desespero é quando você faz isso aqui que eu fiz e não acha. Aí você fala assim: não, mas o cara errou a questão. Não, não é que ele errou a questão. É que ele está usando a equivalência, tá? Mas não se preocupe, nós vamos usar a equivalência quando formos estudar a equivalência, tá bom? Aí eu vou mostrar para vocês isso aqui, tá? Beleza. Você viu aí duas questões da FGV e fácil. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Bom, tá todo mundo aí. Então vamos adiante. Questão 6. Sabe-se que a sentença, seu sapato é marrom, então a calça é bege, ou a camisa é azul. Seu sapato é marrom, então a calça é bege, ou a camisa é azul. Olha lá. Seu sapato é marrom. Qual o conectivo? É o então.
Pronto, se é um então, você já vai ficar feliz. Ou a camisa é azul. Professor do céu, e agora tem dois conectivos. Misericórdia, como é que eu faço, professor? Uai, fazendo. Aí ele diz, é falsa. Aí ele está falando, ó, se o sapato é marrom, então a calça é bege ou a camisa é azul, é falsa. É correto concluir que ele está dizendo que essa sentença toda aí, ela é falsa. Como é que é essa sentença aqui? Ó? Vamos lá. O sapato é marrom. P. Então, a calça é bege. Q. Ou a camisa é azul. R. Não tem três proposição aí? Tem. Três proposição. A primeira é o sapato é marrom. A segunda é a calça é bege. E a terceira é a camisa é azul. Coisa de FGV. Eles fazem exatamente isso. Exatamente isso. Tá? E aí ele diz o seguinte. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar desse jeito aqui, ó. Mais pertinho, ó. P. Então, vou abrir um parêntese. Vou colocar o Q ou R. Ou R. Pronto. Isso aqui é igual a falso. É falso. Essa sentença toda é falsa. Tem que dar falso, ok? Ele está dizendo aí para mim que essa sentença toda tem que dar falsa. Aí ele fala: é correto concluir que. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Vocês lembram do, do, da tabela verdade do sim então? Tabela verdade do sim então, para ele dar falso, tem que ter a Vera Fischer falsa. Isso aqui, ó, Vera Fischer falsa. Então, o que que significa? Significa assim, ó, sempre que tiver o sim então, aqui ele está aqui no meio, é ele que manda, tá? É ele quem manda. Então, a primeira aqui, ó, a primeira é verdadeira, então a segunda, toda essa daqui é falsa. É falsa. Então, falso. Ela tem que dar isso aqui. Para ela dar isso aqui, então, vou. Deixa eu. Vou ter que fazer maior para explicar aqui. P. Então. Não gostei desse então aqui, não. P. Se. Então, vou abrir parênteses para colocar outra lá, ó. Q ou R. Ou R. Pronto. E eu sei que o se então, para ele dar falso, o primeiro tem que ser verdadeiro e o segundo tem que ser falso. Aí então toda essa sentença é falsa, tá? Então esse P, ele é verdadeiro. Agora o que está aqui dentro tem que ser falso. E aí você lembra da tabela do ou? A tabela do ou, se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, é verdade. Se o primeiro for falso e o segundo for verdadeiro, é verdade. Qual o único caso em que o ou é falso? Quando ambos forem falsa. Então, o Q tem que ser falso e o R tem que ser falso. Falso ou falso, aí dá esse resultado falso aqui, tá? Então, o que que eu descobri? O que que eu descobri? Eu descobri que o sapato é marrom, é verdade, e que a calça é bege, é falsa, e que a camisa não é azul, camisa azul é falsa, é falso, tá? Então vamos aqui para as sentenças aqui embaixo. As sentenças diz o seguinte: o sapato não é marrom, a calça não é bege e a camisa não é azul. O que foi que eu descobri mesmo? Eu posso até escrever aqui, ó, para ficar melhor. Eu descobri o seguinte. Não, não quero fazer isso não. Vou escrever aqui. Eu descobri o seguinte, que o sapato é azul, azul, porque não mudou nada, tá? Que a calça não é bege, bege,
Por que que eu sei? Ela, porque o que é de calça, ele é falso. Ele tem que ser falso. E a camisa, e a camisa não é azul. Não é azul. Olha lá, o sapato é azul, a calça não é bege e a camisa não é azul. Pessoal, se vocês verem algum erro aí, por favor, me ajude, tá? Então vamos lá, letra A. A letra A diz que diz o Professor, seguinte. Opa, pode o falar. sapato, o sapato é marrom. Ou, gente, o sapato é marrom. Marrom. O sapato é marrom. Obrigado aí. O sapato é marrom, é verdadeiro. A letra A diz o seguinte, que o sapato não é marrom. Já era. A letra B, o sapato não é marrom. Já era. A letra C, o Hum, sapato não é marrom. Já era. A letra D, o sapato é marrom? Ótimo. A calça é bege? Não, a calça não é bege. E nem a camisa é azul. Sobrou para a letra E. Tem que ser ela. O sapato é marrom, a calça não é bege, a camisa não é azul. Pronto, letra E. Pessoal, é uma das mais difíceis da FGV. Tem umas outras que ela é mais difícil por quê? Porque o conectivo ele vem escondido. Você não vê o conectivo, mas você tem que saber que o então está ali e que o ou está ali, tá? Mas isso é uma das mais difíceis que ela pode colocar, ok? Então é questão de você fazer o conectivo interpretar e saber a tabela verdade. Você tem que saber a tabela verdade do E, quando que o E é verdadeiro, quando tudo for verdadeiro. Saber a tabela do OU, quando que o OU será falso, quando tudo for falso. E saber a tabela do se então, quando o se então será falso, quando houver a vera fiche falsa. Se você souber bem esses três, os outros dificilmente vão cair. Mas se cair o ou e o se somente se, olha aqui, o ou ele é exclusivo. Ou é verdadeiro e falso, verdade. Ou é falso ou verdadeiro, verdade. O ou ele é exclusivo, um ou outro. Se ambos forem verdadeiros, para o ou é falso. Se ambos forem falsos, para o ou é falso. E agora no se, somente se. Ambos têm que ser verdade, ambos têm que ser falso. Olha que fácil! É fácil demais aquela tabela. Você pode até fazer ela aí para você quiser olhar, mas eu acho desnecessário, tá? Ok, continuando. Vamos ver o que que a gente tem mais aqui pela frente. O que que a gente tem aqui pela frente? Olha, Funesp, né? Só eu não gosto dessa banca. Não gosto, que ela já me deu trabalho demais. Então vamos lá. É uma banca de São Paulo. Considere a seguinte afirmação: no próximo feriado, a viagem será para a praia ou iremos para perto de uma represa. Vamos lá, vamos colocar a frase todinha aqui, ó, toda a proposição aqui, e ela está dizendo o seguinte: ó, na próxima viagem será para a praia ou iremos para perto de uma represa. Olha, ele quer o quê? Uma negação lógica para a afirmação apresentada é. Então nós temos aqui ó, a proposição P. Na próxima, no próximo feriado a viagem será para a praia. Ou, conectivo ou, iremos para perto de uma represa. Como é que eu nego isso? Como é que nega o ou? Se alguém descobrir, darei uma balinha de sal. Como é que se nega isso? Vai. Como é que nega, pessoal, o ou? Com o e. Como é que nega o e? Com o ou. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, é trocar o conectivo. A gente tira o conectivo ou e vamos colocar o conectivo e. Olha lá. Vou negar a primeira e depois negar a segunda proposição. Vou negar a primeira. No próximo feriado, a viagem não será. Então você vai negar antes do verbo. Não será para a praia. E não iremos para perto da represa.
Pronto, neguei. Neguei, deixa eu colocar em alto relevo. Pronto, agora eu vou procurar uma que seja parecida com essa, não, que seja idêntica. Então, lá, no próximo feriado, a viagem será, ela não será, tá? O conectivo aqui, ó, o conectivo tá certo, é o ou, mas ela tá errado. Olha a letra B. A letra B está dizendo o seguinte: a letra B está mantendo o e. Tá errado, tem que ser o ou, tá? Errado aqui. A letra C. A letra C está mantendo o conectivo e. Tira fora. A letra D. Opa, a letra D trocou o conectivo, né? Então vamos lá. Na próximo feriado, a viagem não será para a praia, correto? Ou o conectivo está correto? Não iremos para perto da represa. Pronto, olha lá, ó, letra D. Diga para mim se a letra D é parecida ou é igual a que nós fizemos. No próximo feriado, a viagem não será para a praia. Oh, meu Deus do céu. É o ou. Peraí, eu me confundi aqui. É o ou. A gente trocou o ou pelo e. A gente trocou o ou pelo e. Coloco muito grande aí para não aparecer para vocês e acabo me perdendo aqui. O conectivo é o e, não é o ou, não, tá? Eu troquei ali, porque a frase original é essa. Eu ou, eu troco pelo e. Pronto. Agora vamos lá. Onde tiver ou, eu já risco. Aqui está o ou, não serve. Onde tem mais ou, aqui. A letra D é o ou. Pronto. Agora nós vamos lá. Vamos à letra B. Na próxima viagem, não iremos. No próximo feriado, a viagem não será para a praia, correto? E o conectivo agora é o E, o que era o O, a gente trocou ele, olha lá. Só que aqui está faltando a negação, não iremos, então não pode ser essa. Letra C. No próximo feriado, a viagem não será para a praia, correto? O conectivo está correto. Não iremos para perto da represa. Pronto, letra C. Agora sim, letra C, tá? Olha lá, ó. No próximo feriado, a viagem não será para a praia e não iremos para perto da represa, tá bom, pessoal? Então, como é que eu nego o ou? Nego o ou pelo e, porque a original tá assim, ó, P ou Q. Como é que eu nego isso? Eu nego da seguinte forma: não P e não Q. Pronto, tá negado. Negado, 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 tá? Vou tentar não errar agora, tá, pessoal? Vou tentar prestar atenção. Funesp, de novo. C. Júnior. C. Júnior é auxiliar técnico de controle externo. Então, olha o então ali, ó, o conectivo. O conectivo é o então. Quando tem um então, fica tudo mais fácil. Ele prestou o concurso. Assinale a alternativa que contém uma correta negação lógica para a afirmação apresentada. Como é que eu nego o então? Com a regra do mané. Mantém a primeira e nego a segunda. Com o conectivo E. Com o conectivo E agora, tá? Então vamos fazer a Opa! Alguém quer falar? Ô, Fê, a minha tela tá atrasada. Travou de novo? Sim. É o temporal que tá aqui, moço, mas tá. Deixa eu colocar. Vamos destravar de novo aí. Choveu, a internet corre. Destravou, pessoal? Destravou? Sim, professor. Destravou, né? Ótimo, beleza. Então tá aqui, ó. Como é que eu nego o se então? O se então eu nego com a regra do mané. Mantenho a primeira e nego a segunda. É como se fosse assim. É como se fosse, não. É dessa forma aqui, ó. Vou colocar aqui.
as duas proposições. P, que é júnior auxiliar técnico de controle externo, então ele prestou o concurso Q. Como é que eu nego isso? Eu nego assim, ó. Mantenho a primeira, P, troco o conectivo pelo E e nego a segunda. Dessa forma. Desse jeito aí, ó. PE não Q, PE não Q. Tá negado. Então vamos negar ela aqui, escrevendo ela. Como que ela ficaria? Ela ficaria assim, ó. Ela fica assim, ó. Tá aqui ela aqui, ó. Olha lá. Júnior é auxiliar técnico de controle externo. Mantenho ela, troco então pelo e ele prestou um concurso. Ele não, nego a segunda, não prestou um concurso. Pronto. Júnior é auxiliar técnico de controle externo e ele não prestou concurso. Agora nós vamos procurar uma idêntica a essa. Vamos na letra A. Júnior é auxiliar técnico de controle externo. Ótimo. E ele não prestou um concurso. Ó, letra A. Não tem como ser diferente. Aqui, ó, tá começando pelo se. Se começa pelo se é porque tem que ter o então. Ó, lá, ó. Não é o conectivo então. Letra C. Júnior não é. Não nego a primeira. Eu nego a segunda, porque eu estou usando a regra do mané. Aqui, usa o se então de novo. Tá? E aqui ele está negando. Tá errado. Ok? Então, o sim, sempre quando eu vejo assim, então meus olhos chega brilham, porque eu sei que é uma questão fácil. 9. Uma negação lógica da afirmação se corro, caio ou fico cansado. Preste atenção. O que ele está falando aqui? Ó? Se corro, caio, se corro, correr. Se corro, caio, fico cansado. Aí você fala, professor, eu só disse que sempre que começar com o se então, com o C, eu tenho o conectivo se então. E onde está ele aí, professor? Ele está bem aqui, ó. Ele está subentendido, ele está bem aqui, ó. Se corro, então caio. Ou fico cansado. Significa que eu tenho três proposições aqui, três proposições. Eu tenho essa primeira aqui, ó, se corro, P, e aqui no meio eu tenho o se então e caio é a segunda. Se corro, então caio ou fico cansado. Tenho três, olha lá. Tem o P, o Q e o R. Ok? Então eu abro um parênteses aqui, só para eu. E ele diz o seguinte: uma negação lógica da afirmação. Se corro, fico cansado é. Então ele quer a negação disso aqui. Como é que eu nego? Vai, diz para mim, como é que eu nego isso aqui, ó? P, então, Q ou R. Como é que eu nego isso? Eu vou usar a regra do mané. Vou usar a regra do mané. Mantém a primeira, olha só, eu usando a regra do mané aqui, ó. Mantém a primeira, porque o que vale é o conectivo, então, é ele que manda. Mantém a primeira, vou trocar o conectivo, o E, e vou negar a segunda. Como é que eu nego o E? Vai, como é que eu nego o E? Não, como é que eu nego o OU? Eu nego o OU trocando o conectivo do meio e negando a primeira, lá, ó, neguei, e negando a segunda, lá, ó, neguei, tá? Olha só. PE, não QE, não R. O que eu descobri nesse negócio aí? O que eu descobri nesse negócio? Descobri o seguinte, ó. Descobri que se corro é verdade, se caio é falso, tá? Para negar é falso e fico cansado é falso. Então, ela ficaria da seguinte forma: se corro, então não caio e não fico cansado. Dessa forma que ele vai ficar.
Olha lá, olha só. Vou colocar ela aqui, ó, e vou negar. Se corro, agora eu vou trocar. O se, então, que está subtendido aí pelo e, olha lá, ó. Se corro e vou negar agora o que? O que não está negando aqui, ó? Não, não caio. E eu vou trocar o ou novamente, porque a negação do ou é o e, pelo e vou negar a segunda. Não, não fico cansado. Olha lá, se corro e não caio, e não fico cansado. Só que aqui, como eu tirei o conectivo, então, troquei ele pelo e, então tem que tirar esse se daqui, tá? Beleza. Corro e não caio. Então, onde estiver corro e não caio, a gente vai considerar. Aqui está dizendo que corro e não caio, tá certo? E não fico cansado. Ó, letra A. Letra A. Vamos à letra B? Não corro. Não, ele corre. Não corro, ele corre. Corro e não caio, tá? Corro e não caio. Ou não é ou, é e. Fico cansado. Beleza, pessoal? Vocês já estão cansados? Nós estamos apenas treinando, pessoal, treinando para que quando chegar a hora certa, a gente está bem treinado, tá? Você vai para a academia malhar, você tem que fazer os exercícios. Ah, mas eu estou fazendo errado. Corrija. Vai corrigindo que uma hora dá certo, você vai fazendo ele correto. Vamos caminhando, caminhando. A 10. A 10 diz o seguinte: começa aqui, ó. Ou Flávio é funcionário público, ou Flávio é funcionário da empresa privada. Pronto. Então eu tenho aqui, ó. Ou Flávio é funcionário público, a proposição P, ou Flávio, é o ou, né? Ou Flávio é funcionário da empresa privada. Então eu tenho aqui o não que, ó, o P. P ou que, tá? É dessa forma. Assinale a alternativa que contém uma negação lógica para a afirmação apresentada. Pessoal, como é que eu nego o ou? Como é que eu nego o ou? Vamos olhar lá na tabela. Lá na tabela de negação. Tem a negação do ou. Aqui, ó. Disjunção exclusiva. Eu posso negar ele com qualquer uma dessas três. Qualquer uma dessas três. Eu posso negar ele com se somente se ou com o próprio ou. Usando o primeiro ou, pode ser eu nego a primeira e mantenho a segunda, ou mantenho a primeira e nego a segunda. Dessa forma aí. Professor, e qual eu usar? Qual que eu vou usar? Eu não sei. Infelizmente, eu não sei. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode ir testando, tá? Como é que ficaria essa daqui, ó? Ou Flávio, essa frase, se a gente negar ela pelo se somente se. Vamos negar ela pelo se somente se? Então a gente tira o ou daqui, ó. Flávio é funcionário público se somente se somente se Flávio é funcionário da empresa privada. Pronto. Fizemos ela aqui? Fizemos. Agora vamos procurar. Pessoal, deixa eu mostrar mais uma coisa aqui que a Funesp fez. Olha o tamanho da sacanagem, desculpa a expressão, que ela fez com o aluno. Porque a primeira proposição está falando do Flávio e a segunda também. Então, olha só, é P ou P. As duas são iguais. Então, tanto faz eu colocar uma primeira ou colocar uma em segundo. Tanto faz se eu inverter ou não.
Se eu colocar assim, ó, Flávio é funcionário público, sei somente se Flávio é funcionário da empresa privada, tá certo. E se eu inverter? Flávio é funcionário da empresa privada. Se e somente se Flávio for funcionário público. Como assim, professor, inverter? Dessa forma aqui, ó. Todo caso vai estar certo. Olha lá, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar a primeira. Vou colocar a primeira proposição como segunda e a segunda proposição como primeira. Dessa forma. E tá certo isso? Tá. Qualquer uma dessas formas que você encontrar aí, tá certo. Vamos lá, vamos ver se a gente acha. Flávio é funcionário público ou Flávio é funcionário de empresa privada? Olha, aqui ele começa com ou. Ou Flávio não é funcionário público, tá, mas a gente fez primeiro o sim, então. Então vamos ver se a gente acha sim, então. Olha lá, ó. Flávio é funcionário de, ó, Flávio é funcionário de empresa privada, se e somente é funcionário, se ele é funcionário público. Tá certo, professor, isso? Tá certo. Aqui. Mas vamos ver a outra. Tem aqui, ó. Flávio é funcionário de empresa privada e, olha, não temos E aqui na negação do ou, tá? Não temos. E nem temos o então, o se então, tá? Nós temos o se somente se ou. Beleza. Achamos ela, não achamos? E letra B. Mas vamos tentar, vamos ver se a gente acha de outra forma também. Essa aqui é a última, né? É a última. Então, ó, o correto é essa daqui, né? Essa aqui é a principal. Vamos negá-la de outra forma? Vamos. Aqui, ó. Como é que eu negaria isso aqui do primeiro caso de negação usando o ou? Primeiro caso de negação, eu mantenho a primeira, Flávio é funcionário público, ou Flávio, não, aí eu coloco não aqui, ó. Não, não é funcionário de empresa privada. Qual é a segunda forma de negar usando o não? Eu vou negar a primeira agora. Ou Flávio não é funcionário público, ou Flávio é funcionário de empresa privada. Então tem essas duas formas de negar. Vamos ver se a gente acha elas aqui. Vou passar para a próxima página. Olha lá. Vamos à primeira aqui. Ó. Ou Flávio não é funcionário público. Olha lá. Ó. Ou Flávio não é funcionário público. Ele negou a segunda, tem que ser igual a essa. O Flávio não é funcionário público ou Flávio não é funcionário da empresa. Olha, ele negou a primeira e negou a segunda, está errado. Ele só pode negar ou nega a primeira ou nega a segunda, não ambas, tá? Vamos para outra, acho que tem outra aqui com ou, né? Aqui, ó. Flávio é funcionário público ou não, aqui ele usou só o ou. Ele usou o ou simplesmente, só o ou. Esse aqui, ó. E ele tem que usar o ou, esse aqui, tá? Beleza, pessoal? Essa questão ela não é difícil, ela é facílima. Você só tem que saber que quando trata-se de ou, tem três formas de negar. Ou você nega usando o se somente se, ou você nega usando o próprio ou. Mas se você usar o ou, você nega a primeira ou nega a segunda. Você tem que procurar. Tem questões da FGV que você tem que procurar as três. Você procura o se então, não acha. Aí você nega a primeira, não acha. Aí você nega a segunda e acha. Ok? Geralmente é o se, somente se. Por isso que eu já fiz de cara aí o se, somente se. E deu certo, eu encontrei. Acabou? Acabou. Beleza, pessoal, acabou. Pessoal, dúvidas? Estamos a mais de uma hora.
Dúvidas? Se tiver dúvida, faz o seguinte: assista de novo, tá? E vocês têm toda a liberdade de falar, professor, eu quero rever aquela aula novamente. Eu não entendi aquele ponto. E deixa eu falar uma coisa para você. Não desista, eu tenho certeza que você começou a entender isso aqui. Desde a primeira aula. Desde a primeira aula você começou a entender. Continue, tá bom? Deixa eu interromper a gravação.